E hoje temos aqui grande Maria Heloísa Magrin. É um prazer ter você conosco, Heloísa. Obrigada, Wagner. Prazer é meu de estar aqui nessa iniciativa surpreendente que você tem, que é o Digital Edu, que traz muito conhecimento para as pessoas. É isso que é importante, criar essa comunidade, agregar todo mundo para a busca de melhoria, né, contínua do gerenciamento do projeto, seja ele ágil, seja tradicional, seja híbrido. Mas o importante é que a gente entregue bons resultados e que sejamos cada vez mais assertivos na entrega dos nossos projetos. E aqui a ideia nossa é trazer insights, né? Convivência dos profissionais de gestão de projetos, né? Que estão aí já há algum tempo na carreira e que são referências nesse mercado de gestão de projetos. E para a gente poder começar esse bate-papo bacana, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Quando você vai respondendo, eu vou tentando ir para o outro computador, tá? Mas vamos lá. Queria que você falasse para a gente aquilo, como é que você começou nesse universo da gestão de projetos, como que você se interessou também aí, qual é o seu comportamento na IA, né, na gestão de projetos? Fala para a gente um pouquinho. Bom, eu comecei na gestão de projetos, acho que muito antes de saber que isso era gestão de projetos, né? Eu comecei, minha carreira é uma carreira na área de TI, então fui desenvolvedora, analista, coordenadora, gerente da área de TI e diretora, né, inclusive, da área de TI, mas eu sempre gostei muito de projetos e um dia eu resolvi virar a chave e me dedicar especialmente aos projetos. Então, eu resolvi, parei tudo que eu estava fazendo e fui trabalhar só com gerenciamento de projetos, me preparei antes, fiz minha certificação PMP, já trabalhava com projetos, né, mas não como um gerente de projetos, e aí resolvi ser gerente de projetos. Eu fui ser gerente de projetos, que eu adoro, amo estar aqui no meu sangue, né, ser gerente de projetos. Então, hoje eu sou uma especialista sênior em gestão estratégica e projetos de TI, tá? Com muitos anos aí já de carreira. Eu atuo como professora, mentora, autora, palestrante, e sempre tenho o objetivo de tornar o aprendizado mais acessível, prático, focado em resultados, porque eu acredito mesmo, que o conhecimento ele é capaz de transformar vidas. Então, ele é capaz de a gente aprender cada vez mais. Isso me levou, né, a ser um gerente de projetos, porque eu entendi que o gerenciamento de projetos é a melhor forma de nós conseguirmos criar novos produtos, novos serviços e colocar no ar. Porque dentro da gestão da empresa, a gente trata mais do dia a dia. E aí a gestão de projetos é o foco mais para a gente entregar coisas novas, não só inovações, mas novos produtos, novos serviços. Então, trabalhar direcionado para essas entregas que às vezes não são de curto prazo, mas são menores do que o dia a dia de uma empresa. Então, a partir daí, eu comecei a me interessar e estudar, me dedicar e fazer MBA, e tudo que todo mundo fez, né? Embora meu MBA em gestão estratégica, mas trabalhar sempre nessa área de gestão e focado em gestão de projetos. E há quase 15 anos atrás, então há bastante tempo, eu comecei a pesquisar e a trabalhar sobre IA, que IA tem muito mais tempo do que a gente está ouvindo aqui no dia a dia. E dentro da consultoria que eu atuo, foi comprada na época, né, uma startup que a gente chama de Ventures lá, e foi incorporada, e desde o início, então, quando eles entraram, já há mais de 10 anos atrás, eu acompanho bastante essa Venture, gosto muito delas, inclusive toda sexta-feira eu faço um treinamento com eles, e aí a gente, e eu comecei a me interessar e acompanhar e ver a evolução que estava tendo, e são pessoas maravilhosas que estão aí no mundo todo, hoje é uma equipe global, atende globalmente mesmo, Europa, Estados Unidos, Ásia, Pacífico, então a gente, Brasil também, e aí comecei a acompanhar, então, a implantação de chatbots e todo o desenvolvimento, eu tenho uma foto, devia ter colocado umas coisinhas nos slides aqui, eu tenho uma foto icônica que eu gosto, que eu acho que deve ser de 2016, 17, onde eu estou com aquele bichinho que tinha o Watson, né? O Watson da IBM, né? Que é uma inteligência artificial, uma das primeiras aí mais conhecidas, né? Então,
eu tenho já esse histórico de desenvolvimento, não só da IA generativa, que é aquilo que a gente vem conhecendo aí de um ano e meio para cá, né, 2 anos aí que seja, da IA generativa, que é o que todo mundo está, mas da IA como um todo, né, desde a criação, como eu disse, de chatbot e da aplicação dela em IoT e em várias outras categorias. Então, é por isso que eu me interesso, eu gosto, eu acho apaixonante esse tema, acho que a gente tem que estar evoluindo, adoro estar junto com as pessoas dos projetos, com as equipes, com os profissionais diferenciados que trabalham nessa área, para eu estar sempre aprendendo. Inclusive, semana passada, aí, 2 semanas atrás, fiz uma imersão numa área, né, fora do Brasil, aonde hoje está tendo muito desenvolvimento. Fui passear, mas ao mesmo tempo aprender numa área onde tem muita tecnologia envolvida, onde estão as grandes empresas, e não é o Vale do Silício, preciso contar para vocês, mas que também tem uma área grande de desenvolvimento. Hoje é um novo centro de desenvolvimento aí, e aí a gente tem oportunidade de conhecer coisas diferentes do nosso dia a dia aqui. Então, eu gosto muito, e eu me interessei assim, porque eu sou uma pessoa curiosa, Wagner me conhece, e é uma das coisas que depois, se eu tiver oportunidade, eu falo aqui, é que a IA hoje ela é muito voltada e ela tem essa característica, né, para o data-driven, que é um tema que, não sei se o Wagner vai lembrar, mas eu já falei esse tema aqui há 5, 6 anos atrás, né? Eu acho que no Kona GP ou no Kona Agile, não me lembro, mas eu falei já sobre, foi no Kona Agile, porque eu falei sobre Agile Data Driven, e exatamente a IA é muito focada em cima de dados. Então, isso é uma coisa assim que, como eu disse, já é uma coisa que vem evoluindo comigo há muito tempo e que eu me dedico a aprender e a aplicar todos os dias. Maravilha, Lu, excelente. E o seguinte, eu já acompanho sua trajetória há um bom tempo, né? Para quem não sabe, a Heloísa, ela foi uma das pessoas que nos apoiou, né, nos nossos eventos aí no início, em 2018, antes da pandemia, começando nossos eventos online, e bem bacana, deixo aqui a minha gratidão. E sabendo mais, vamos entrar mais assim a fundo, né, sobre as experiências de projetos da Elo. Eu queria perguntar para você, Elo, quais foram os seus principais desafios, aprendizados ao longo da carreira? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Quais são os maiores desafios? Eu acho que o maior aprendizado que a gente tem é o dia a dia, quando a gente coloca em prática, né, o nosso trabalho. Os grandes desafios assim que eu tive na minha carreira, eu acho que o maior desafio foi decidir que eu queria trabalhar com gerenciamento de projetos e não mais dentro de uma estrutura formal de gestão empresarial apenas, né, ou de gestão, mesmo que eu trabalhe com gestão estratégica, mas com projetos de gestão estratégica. Então, essa foi uma grande guinada na minha carreira e foi um grande desafio eu começar a aprender tudo isso, porque você aprende de novo. Então, quando você tem uma mudança de carreira ou dentro da sua carreira uma mudança, sempre é um grande desafio. O maior desafio é o desafio técnico dentro da carreira de TI. Então, eu acho que a cada dia a gente tem um desafio, mas esse foi um grande desafio. O segundo grande desafio para mim foi a internacionalização da minha carreira, quando eu tive a oportunidade, né, e achei, na verdade eu já tinha tido uma, mas não tinha dado muito certo, aí eu fiz, na segunda eu falei, agora eu não posso perder a chance. Então foi um grande desafio a internacionalização da minha carreira, mas a partir da entrada da IA, um grande desafio é este aprendizado de todo dia, é a gente entender que tudo está mudando muito, e como é que a gente pode integrar esse nosso lado de desenvolvimento de carreira, aquilo que você traz da sua experiência, de como você já trabalha, ao novo, e principalmente quando o novo muda tudo. Então, é muito importante, e eu acho que esse é o meu grande desafio, estar com a mente aberta, o mindset que muda. Então, estar com a mente aberta para aprender, porque às vezes a gente que é mais sênior, que já tem uma carreira
digamos, mais estabilizada, né? Que a gente já construiu, já teve a gente acha que a gente sabe muito, que a gente sabe tudo, que é capaz, mas não, a gente tem que aprender com cada um. Então, a diversidade, eu acho que é um desafio muito grande hoje, a diversidade de pessoas diferentes, da gente estar trabalhando com a parte, né, da diferença das gerações, a gente saber respeitar, saber aprender com cada um deles, eu acho isso muito importante. E é a parte do humano com o IA. Esse é o grande desafio, porque a gente não pode ser só, né, TI, a gente não pode ser só técnico e ficar com uma cabeça muito, né, quadradinha, e a gente também não consegue vencer isso, porque o que é isso hoje? Isso gera estresse, gera preocupação. Tem uma hora que você fala, minha cabeça vai fundir. Então, esse eu acho que é um grande desafio que a gente tem na carreira, é desenvolver, aprender a se desenvolver todos os dias, estar aberto ao aprendizado e conseguir oportunidades para que você coloque isso em prática. Porque se você também só estuda, né, só fica se dedicando e não coloca em prática, você não consegue testar. Então, é aquela fase do aprender, testar, colocar, né, colocar em prática, colocar no ar, aprender de novo. Esse ciclo que o Ágil fala, principalmente o Lean Startup, né, o próprio Design Think, dos ciclos também dele. Então, esse ciclo é muito importante para a gente. Eu acho que esse é o grande desafio, é o desafio de todos os dias. E o grande aprendizado que eu acho que eu tive foi isso, foi de estar aberta ao aprendizado, e estar aberta à convivência do diferente. Isso é uma coisa que a gente fala muito hoje nas diferenças, né? Mas no dia a dia é muito importante isso para a gente, para o nosso próprio crescimento, é isso que eu acredito. Que ótimo, Elô, excelente. E assim, nós temos visto, né? Você falou um pouquinho aí sobre a IA, e eu vejo que ela tá muito em evidência ainda, é muito novo. Começou na pandemia, agora que começou mesmo a aparecer as soluções que ficam mais viabilizadas para as comunidades, né, de forma para elas usarem de forma profissional. Mas assim, como é que você vê, né, como você enxerga essa evolução, ok? Da área de gestão de projetos com a inclusão da IA, da inteligência artificial? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, Wagner, é assim, a inteligência artificial ela está revolucionando o gerenciamento de projetos, a gestão de projetos, sem dúvida. Assim como também está revolucionando muitas outras áreas, né? E ela oferece ferramentas, oferece insights, que até pouco tempo atrás isso era inimaginável para a gente não tinha essa visão ainda da IA entrando no gerenciamento de projetos. Como eu falei, a gente tinha projetos que utilizavam IA para a IoT, né, a inteligência, né, a internet das coisas, né, a inteligência dos produtos, o desenvolvimento, né, uma Alexa para a gente consultar, uma Siri no celular, algumas coisas assim, mas a gente não tinha isso no nosso dia a dia do gerenciamento de projetos. E hoje ela está sendo muito utilizada para quê? Primeiro, para a gente poder otimizar os recursos. A IA hoje, dentro do projeto, ela vai ajudar muito o gerente de projeto a tomar melhores decisões, como eu falei, baseado em dados, não vai ser mais baseado em coisas empíricas, em experiência. Sabe quando a gente falava, verifique, consulte o especialista para entender a sua opinião? Não é que isso vai ser colocado à parte, mas ele vai ser reforçado com o uso da IA. E também por quê? Para que o gerente de projeto possa tomar decisões mais precisas, que ele possa entregar resultados mais eficazes. Isso é muito importante, né? Então, eu acho que essa parte do gerenciamento de projetos, ela vai entrar, assim, muito, muito forte, né? Por conta de estar utilizando todos esses recursos da IA. Já está, né? Então, na verdade, a gente já tem essa evolução. E existe uma deficiência muito grande no mercado de que pessoas que saibam usar
a IA dentro do gerenciamento de projetos? Porque você vê muita coisa pontual que os gerentes de projetos estão usando. Então, a gente tem muita gente falando, principalmente de LLM, né? Falando de IA generativa, de prompts. É importante? É importantíssimo. Eu mesmo estou desenvolvendo um estudo, que já falei para o Wagner, que vai virar um curso, né? Sobre como você conversar melhor. Eu, inclusive, fiz um curso na sexta-feira, no ENAP, que é um lugar que tem cursos maravilhosos, que são gratuitos, tá? Que é do governo brasileiro, para você, sobre linguagem geral, como você fala melhor com as pessoas, para que você aprenda a falar melhor com a IA, né? Então, porque você tem que ser muito assertivo na hora de falar com a IA. Você faz lá 3 perguntas, sei lá, 10 perguntas para ela, vai fazendo perguntas, e aí você quer que ela responda sobre uma determinada. Se você não dizer de que bloco que pergunta sobre o que você quer falar, ela vai responder sobre a última, ou sobre qualquer uma. Então, você tem que saber colocar. Então, tem muita gente fazendo textos muito ruins, textos até enganosos, utilizando a IA. Por quê? Porque a pessoa primeiro tem que ter o conhecimento. Aí ela pode utilizar a IA como um reforço do conhecimento que ela tem. Então, quando as pessoas dizem, então todos os novos gerentes de projeto vão entrar sabendo IA, e a gente não vai saber usar, como é que fica, né? Não, a IA na evolução do gerenciamento do projeto, ela é um coadjuvante, ela é um apoio, ela é alguém com quem você, mais uma pessoa da sua equipe, com quem você vai conversar, trocar ideias, ter informações, como você tinha com os especialistas, como você pode ter ainda com os especialistas, mas ela não vai fazer tudo sozinho. Algumas tarefas, como fazer cálculos, fazer um levantamento dentro de um documento, ela consegue fazer, mas a gente ainda assim tem que verificar, até porque ela ainda as IAs que nós estamos utilizando, elas ainda são muito incipientes, elas ainda estão muito no começo, principalmente a IA autogestora, ou seja, aquela que vai aprendendo com ela mesma. Então, a gente tem que entender. Existem vários tipos de IAs, não são só várias IAs específicas, né? Então, o gerente de projetos, para fazer um documento, ela pode usar um chat GPT, para fazer uma imagem, pode usar um API do chat GPT, ela pode estar usando, né, essa IA generativa e esse tipo de IA que dá essa informação. Mas existem IAs ainda em desenvolvimento, né? Essas mesmas IAs estão, a gente pode ver que diariamente tem atualização delas, né? Então, a gente precisa entender que este ainda é um processo evolutivo. Talvez seja para sempre, como nós somos, né? Mas é um processo de início de aprendizado. Então, a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente. Agora, a gente precisa aprender e crescer junto com ela. Quem começar antes vai ter esse diferencial de estar antes lá. Não sei se eu te respondi se era isso que você queria saber. É isso mesmo, até durante, nós tivemos essa semana o Imersão IA, né, que é o evento que é de inteligência artificial, focado em inteligência artificial, foi quinta e sexta, se eu não me engano, quarta e quinta da semana passada, foi assim, fantástico, e falaram muito sobre isso, né, e perguntaram várias vezes, as pessoas falavam, não, tá em evolução, e começaram a perguntar, ok, tá em evolução, mas como a evolução é muito rápida, será que vale a pena eu esperar um pouquinho para começar a usar IA? Não. Na realidade, se você esperar para começar, você nunca vai começar, porque a tendência é essa mudança ficar cada dia mais rápido, né, Elô? Exato. Porque, principalmente, essa IA de autoaprendizado, né, que ela vai aprendendo com ela mesma, porque é o mundo inteiro usando, não somos só nós, né? Nós somos mais um. Então, ela vai aprendendo com isso. Então, ela vai se autoajustando muito rapidamente, porque o volume de informações que ela está recebendo é muito grande. Então, a evolução dela é enorme, tá? Muito assim, diariamente, como eu disse, diariamente. É claro que nem tudo chega para a gente na hora, porque precisa estar passando por uma série também de trabalhos evolutivos, técnicos, etc. Mas
ela está numa evolução muito grande. E a gente deve começar a usar, porque é o que eu disse, quanto mais cedo a gente começar a usar, melhor a gente também vai estar preparado. A gente vai crescer junto com ela, né? A gente vai entender junto. Então, a gente pode usar, por exemplo, IA hoje, né, pontos assim que são ótimos para a gente já estar usando, na automação de tarefas repetitivas, porque aí você treinou uma vez e ela consegue fazer, a otimização de processos, então, otimização de processos também a IA já consegue fazer, a parte de melhoria na colaboração, porque ela pode melhorar para ajudar a agenda da gente, para fazer as atas. Muita gente está usando IAs, tem diversas IAs para fazer atas, e aí, quando ela faz a ata da reunião, ela consegue até entender e descrever ao próprio sentimento, digamos assim, das pessoas que estão ali, quem está mais colaborativo, quem está mais reativo. É claro que a gente tem que analisar também, aí a gente fez até um curso ano passado, né, começo do ano passado, vai fazer 2 anos já, né, Wagner, sobre leitura da postura das pessoas em reuniões, em entrevistas. Foi um curso excelente que a gente fez, né, Wagner? E não fui eu que fiz, eu assisti. O Wagner promoveu o curso, eu assisti. E eu uso até hoje, então eu acho que complementa assim aquela sensação, será que eu analisei direito? Será que a minha análise bate com a dela? Só que tudo isso tem um custo de aprendizado, porque aquilo que a gente acha hoje de aprendizado gratuito na internet não é que seja raso, que seja ruim, mas não é, às vezes, suficiente. E a gente não pode sair fazendo tudo quanto é curso, assistindo tudo quanto é palestra. A gente tem que criar uma jornada para chegar, ter um objetivo. Aonde eu vou usar IA? Para que eu quero? Aí você vai conseguir focar, né? E direcionar essa sua jornada. Então, por quê? Porque é isso que vai precisar aprender. E quem não começar, eu falo assim, a IA vai tirar o lugar da gente no projeto? Não. Mas quem sabe usar a IA vai. Então, se a gente não souber usar, quem souber usar melhor estará na frente da gente numa disputa, né, numa vaga, na hora de apresentar um projeto para você vender. Então, tem tudo isso. E a IA vai usar muito para isso, para personalização também, principalmente isso é uma coisa que a LLM já ajuda muito, né? Você ter um produto que é personalizado para cada um, ele é feito em massa, mas você consegue personalizar, isso é muito utilizado nas plataformas, quando você tem a adequação da plataforma para o usuário. É fácil, todos nós podemos ver, né? Você pesquisa o preço de um produto, gente, aparece tudo quanto é oferta daquele produto. Todos os produtores, todos os vendedores do produto vão te encontrar. Então, e isso por quê? Porque eles já estão usando IA por trás, né? Na experiência do usuário, a gente fez, semana passada, participei mais ou menos, né? Porque eu estava meio pé cá, meio pé lá, mas participei um pouco de um UX Week, onde o pessoal demonstrou muito, inclusive hoje falei com um dos gestores do maior banco brasileiro, né? E aí, que tem 2 Bs no nome, né? E aí estava falando para ele que a colocação do pessoal de UX dele, né? Que foi colocado dentro dessa semana de UX Week, foi fantástica. E eles usam inteligência artificial. Então, aprender realmente respeitar o usuário, fazer alguma coisa voltada, sabe aquilo que a gente fala, usuário ao centro no ágil, aqui realmente você consegue colocar isso de uma forma massificada. Massificada não quer dizer que é igual para todo mundo, que é para todo mundo, mas diferente para cada um. E isso a IA consegue fazer. Então, isso é muito, muito importante. E, sensacional, a gente precisa ter um ponto de ética e de governança. Tá? Então, quando a gente está falando, estamos envolvendo um volume muito grande de pessoas, mas, primeira coisa, LGPD. Né? LGPD, respeito aos dados das pessoas e o uso ético da IA. Porque, como eu disse, ela também gera muita coisa errada. Então, a gente tem que conhecer, saber filtrar para que dê certo, tá? E uma coisa muito importante
para o projeto é que a IA ela é praticamente capaz de se integrar com quase todas as outras tecnologias. Então, a gente pode ou continuar usando, e um exemplo claro disso é praticamente todas as ferramentas ou as plataformas que a gente usa, como Gira, Trello, Asana, todas essas, né? A gente consegue hoje utilizar com IA, e a gente consegue integrar com coisas que a gente desenvolve em IA. Eu vou aprender a desenvolver? Não, eu uso o meu conhecimento de desenvolvimento que eu já tenho para que as pessoas da minha equipe, principalmente aquelas diferenciadas que eu falei, que sabem programar, que conhecem bem, para direcioná-las. Porque também as pessoas hoje são tão focadas ali em fazer a tecnologia em si, que às vezes a gente precisa dar essa visão do todo e direcionando a nossa equipe. Mas a gente precisa estar interagindo e entendendo o que está acontecendo. E eu acho isso muito importante em projetos. Acho que a gente vai ficar aqui até amanhã, se você deixar. Maravilha, né? Aquele negócio, né, Elô? Tem muito conteúdo, né? Então, assim, ainda mais com seu conhecimento aí no dia a dia da gestão de projetos, da agilidade, da IA. E, assim, vamos ser assim, um pouquinho mais específico com relação às indicações para o pessoal aqui. Assim, a minha pergunta agora é baseada no seguinte, assim, quais são os principais pontos, tá, que a IA pode ser utilizada na gestão de projetos? Em quais pontos ali a IA pode ser utilizada? Você consegue falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, eu acho que a IA ela pode ser utilizada no projeto de ponta a ponta, né? Então, por exemplo, se a gente vai começar a fazer um levantamento de um projeto, a IA consegue fazer, por exemplo, geração dos relatórios, automática dos relatórios. Então, quando a gente começa a fazer os levantamentos, a IA pode te ajudar, inclusive, a desenvolver, e eu não me lembro agora, em uma das palestras que eu dei agora no segundo semestre, onde eu até mostrei, né? Eu acho que foi na nossa do Conagile, né, Wagner, que eu falei sobre isso, onde você falou também. Falei, né? Inclusive, coloquei com alguns exemplos da IA desenvolvendo facilitações para a gente fazer os levantamentos de projeto. Então, ela pode nos ajudar, como eu disse, a gente pode entrar numa IA generativa e pedir para ela nos ajudar com facilitações específicas, porque vai depender muito de qual é o tipo de projeto que eu estou fazendo e para que eu quero utilizar. Mas eu posso usar a IA desde o início para fazer esses levantamentos e ajudar a gente nessas ferramentas. E depois que eu faço o levantamento, me ajudar com os resultados que eu imputar nela, né? Que eu imputar para ela os resultados que eu tiver, ou se eu estiver usando uma plataforma com IA, eles já vão estar lá, a fazer a análise desses resultados, a classificar, a comparar. Então, ela também vai poder fazer isso. Ela também vai poder achar erros, porque a gente, às vezes, na nossa análise, erra. E, às vezes, a gente chegava a entrar com erros, né, para as pessoas apontarem lá na hora do kickoff, alguma coisa. Mas, então, a IA também ajuda a gente a fazer isso. A gestão da documentação. Então, a IA ela consegue também nos ajudar na organização e classificação de documentos. Haja visto que ela é muito usada hoje na área jurídica. Então, se ela é muito usada na área jurídica, que tem muita documentação, a gente pode pegar a lição aprendida dessa área e trazer para dentro dos nossos projetos, né? E principalmente se eu estiver trabalhando com projetos padronizados, com documentos padronizados, que são aqueles documentos que a gente preenche sempre os mesmos campinhos, né? Como uma nota fiscal, né? Uma fatura, etc., ou mesmo outros relatórios padrões que a gente use dentro do projeto, ela é capaz de fazer análise de uma forma muito fácil, né? Muito fácil assim, para depois que a gente começa a usar, mas para implantar não é tão fácil assim. E análise de dados, como eu falei, quando você tem um Agile Data Driven, quando você tem uma análise de decisões baseadas em dados, ela pode ser utilizada direto também, porque ela trabalha, é o principal ponto dela, porque tudo que a gente coloca, mesmo que seja texto, vira dados, né? A gente precisa lembrar que ela é TI pura, né? Então, ela entra aí. Outra coisa é a parte de previsão de prazos, por exemplo.
a IA pode ajudar muito a gente, principalmente com a machine learning, que dá para a gente criar os prompts, né, para ela ajudar. E quanto mais você for usando, mais você vai aprimorando, melhor ela também vai ficando. Então, ela vai ajudar a gente a calcular o tempo necessário para a execução de determinadas tarefas, principalmente se ela já tiver calculado outras vezes tarefas semelhantes. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Gerenciamento de riscos. Nossa, a IA é ótima para identificar riscos, ela é proativa, simulação de cenários para a gente mitigar riscos. A gente sempre falou muito, né, em Crystal Ball, em outras ferramentas, mas a IA, que são caríssimas e difíceis de usar, e a IA simplifica isso para o nosso dia a dia, dá para utilizar também. A alocação de recursos, se a gente tiver determinadas tarefas e os currículos ou a experiência, quando eu falo currículo, não é só o CV assim, puro, né? Mas a experiência detalhada dos nossos profissionais, ela faz esse cruzamento de dados para a gente e aloca as melhores pessoas para as melhores tarefas. É claro que isso você não vai encontrar pronto num template no mercado. Você vai desenvolver, existe sim algumas coisas no mercado, mas sempre que a gente tem previsões baseadas em dados históricos, a IA é excelente para a gente. Sem falar na comunicação, que aí você vai poder usar várias plataformas hoje que agregam todas as informações do projeto utilizando IA, né? A própria Monday, que a gente conhece, Trello, como eu já citei, até acho que foi acho que foi no ConaGP com você, não lembro se foi no ConaGP com você, eu acho, o Wagner, ou se foi com o pessoal do Learning do PMI, no ConaGP, que eu falei sobre que eu fez uma demonstração do uso do Miro com IA. Então, a gente tem... Não, eu acho que não foi, não. Então, eu acho que foi no Learning Experience do PMI que eu fiz essa, onde eu falei, onde eu demonstrei, né, o uso do Miro com a IA, para o pessoal poder usar facilitação. Então, quem usa o Miro também tem a parte de colaboração entre os projetos, porque você vai estar com tudo em nuvem, então a colaboração entre projetos vai ser muito mais fácil. E toda essa gestão de conhecimento que você vai... Muita gestão de conhecimento se perde ou se perdia, né, dos projetos hoje, porque a gente tinha os documentos, principalmente físicos, ou em pastas separadas nos servidores ou nos computadores, e ali você vai ter tudo integrado dentro de uma IA. Por quê? Aí vem um ponto, né, Wagner? Não sei se cabe eu falar agora, mas vou falar rapidinho, que é o custo da IA. Porque a gente está acostumado a usar IA para pequenos prompts, mas quando a gente está falando de uma forma corporativa, quando você vai usar para grandes organizações, né, ou grandes projetos, a IA tem um custo bastante alto e dependente, porque você vai ter que sempre estar pagando, né? Não é tanto. Quando você tem um volume grande de dados, esse valor passa a ser significativo. Assim como você também ter profissionais especializados, porque hoje falta muito no mercado, e então são várias coisas que reúnem para você ter um projeto, como a gente está falando, assim, projeto dos sonhos, vamos dizer, né? Ele tem custo, exige especialização, tem uma série de coisas, mas que é para esse caminho que a gente está indo. Inclusive, assim, tem várias ferramentas, né, gente? Assim, eu já testei o ChatGPT, já fiz um Cloud IA, com o Gemini. Aqui eu me adaptei melhor para o dia a dia foi o ChatGPT. Eu paguei todas elas? Paguei. Paguei porque o que eu uso, que a forma que eu uso, acaba ultrapassando os limites gratuitos, né? Então, você fica até... sabe, porque você começa a usar, começa a gostar, aí... seu tempo, seu limite acabou, para isso você pode começar a usar tal horário. Aí você tem que esperar. Já aconteceu de eu perguntar, mesmo assim ela responder, mas não era normal.
Então, assim, eu já usei muitas, eu uso muito o ChatGPT no meu dia a dia, e eu uso também uma IA, que aí é mais para programação, dentro do Cursor. Não sei se, né, quem é programador aqui vai conhecer, é uma plataforma que ali a gente coloca o código, ela pede para comentar o código, corrigir, verificar e tal, e ela verifica com mais acurácia, mas no dia a dia de projeto, né, tem que ver com qual que você se familiariza, né, Lu? Com Não sei. certeza. Inclusive, para a parte de programação, tem uma muito boa que chama Black Box. Eu gosto muito e indico muito essa daí. A Wagner já vai anotar. Eu falei isso outro dia no PMI da Paraíba, saiu todo mundo. Fala, repete. Como é que chama? Black Box? Black Box. Black Box. Ela é muito boa, tem todas as linguagens. E para quem é de TI, é que eu não quis ser específica de TI para ser mais generalista aqui, né? Uhum. Mas para quem é de TI, essa parte de low code, no code, que a gente chama, né? Que a IA entra com tudo. Então, tem muitas linguagens. E quem quer de TI e quer trabalhar com IA, eu acho assim, quase que imperativo de conhecer Python. Eu não conheço, mas quando eu tenho que ajudar o pessoal a dar uma lida no código para ajudar alguma coisa, não está indo, fala, vamos lá, abre aí para a gente ler junto, porque eu ainda tenho aquele lado técnico, né? Eu gosto, às vezes, de dar uma espiadinha. Esses dias mesmo eu falei para um rapaz, abre aí, vamos achar onde é que está parando esse negócio que precisa abrir essa porta que está dando um problema de segurança aqui. Vamos lá para a gente achar. Aí eu vou mais ou menos olhando, mas ela é diferente. Então, ela tem muitas chamadas, né? E aí eu vi isso e vi que aí você trabalha meio com blocos que são chamados e começa a complicar bastante. Então, eu já estou até pensando se eu também não devo fazer um curso de Python, mas eu não estou com muito tempo. Mas eu acho, assim, quem vai trabalhar e vai precisar de desenvolvimento tem que realmente conhecer Python, porque Python é a linguagem básica, digamos assim, para quem vai trabalhar com inteligência artificial. Tá? Sim, é uma coisa que está aqui na meu back-off aqui para poder aprender também. Porque eu não sou programador, tá, gente? Nós estamos falando aqui de gestão de projetos, mas é só um adendo para vocês verem o potencial que a IA tem, tá? Eu não sou programador, eu não entendo nada, eu só sei que existe o nome PHP, o nome CSS, o nome HTML5, JavaScript, só isso. E o que eu fiz aqui, tá? Eu, sem saber programação, eu pedi para IA, comecei no ChatGPT, depois eu fui fazer a acurácia, né? Fui fazer o afinamento lá nessa Cursor, que aí eu vi que a IA não estava conseguindo mais me ajudar, e eu fui buscar uma IA profissional de programação ali, né? Que estava mais focado. Eu acho que o aprendizado é maior, não sei. E fiz várias. O nosso evento de IA que aconteceu semana passada foi feito numa plataforma que foi toda desenhada por código, tá? É tudo código. Foi feita por IA. A plataforma como um todo, literalmente. Então, ela criou para mim o código PHP, o código CSS para poder enfeitar o HTML, o código HTML. O que eu fiz? Eu simplesmente juntei e coloquei no banco de dados. Acabou. Então, assim, preciso fazer alguma coisa? É lógico que preciso, porque se um programador vê esse código, vai falar assim, que loucura é essa? Tá tudo desorganizado. Mas, assim, imagina isso na mão de uma pessoa que é programadora, Elo. Eu penso isso, sabe? O poder que esse programador vai ganhar, né? Com a IA, né? A própria automatização de geração de códigos é uma coisa que a gente está falando, a IA também já vinha, né? Sendo antes da IA, e com a IA foi potencializado. Porque eu falo, a IA está potencializando várias coisas que a gente tinha. E a gente, como programador, lá atrás, né? Até um tempinho atrás, a gente falava que quem fazia isso usava código sujo. E a gente ainda tem essa mentalidade, Wagner, que você acabou de falar, que o código precisa ser refinado, né? Mas hoje existem algumas que é perfeito, né? Que não tem que ficar... E ajuda muito quem está começando. Ajuda muito, porque a gente tinha uma curva de aprendizado muito longa.
Hoje a curva de aprendizado, quem está começando, usando a IA, é bem menor, né? Por quê? Porque tem, como eu falei, porque tem esse auxiliar, tem esse suporte, tem um professor particular do lado dele o dia todo. Assim como, que eu falei para vocês, um grande desafio para mim foi a internacionalização da minha carreira, pela língua, que eu já tinha morado fora, eu já achava que eu ia conseguir mais fácil, mas é um grande desafio por cultura, por uma série de coisas. E hoje, se você usar IA para fazer esse mesmo processo, vai ser muito mais fácil, porque você tem um apoio ali, né? É como você tivesse um professor particular, você tivesse um mentor, um consultor, o tempo inteiro ao seu lado. Então, quando eu dou aula, dou treinamento de certificação PMP hoje, por exemplo, a última turma que eu dei agora foi dia 8 de novembro, né? Então, quando eu termino a matéria, eu falo, agora eu vou ensinar vocês a usarem a IA para estudar para a prova. Então, aí eu criei um roteiro, né? Já mostro para eles, cada um pode adaptar para o seu. Existe todo um suporte hoje do PMI também utilizando a IA para estudo, existem simulados do PMI já utilizando a IA, assim como tem para outras certificações ágeis também, mas quando você aprende a usar o ChatGPT, no caso, que foi o que eu indiquei também, né? Para esse tipo de estudo, você tem um professor particular do seu lado o tempo todo. Você está tirando todas as suas dúvidas. É claro que eu sempre peço, coloque a referência, porque eu quero saber de onde ela está trazendo. Não confio ainda tanto, né? Mas por quê? Porque também tem muita gente colocando coisa, assim como tem muita gente colocando coisas que a gente não acha tão apropriadas nas redes sociais por conta própria, sem IA, também tem gente colocando coisa que não é tão certa dentro da IA, né, como informação. E ela não vai saber distinguir enquanto ela não tiver um volume suficiente para separar o que é bom do que não é, o que é certo do que é o errado. Então, a gente tem que fazer isso, mas a gente pode ir treinando. Nossa, isso facilita muito o aprendizado. Então, como uma plataforma de aprendizado, é sensacional, todas elas. Você falou do Claude, né, que é o Cláudio. Ele eu não vou falar Claude porque o pessoal pensa que é nuvem, né? Então eu falo em francês, Claude. Aí, o Claude, ele é excelente para gerar textos, né? Eu acho que a grande vantagem dele é gerar textos. Então, se você quer fazer artigos, pequenas coisas, ele é melhor. Se você quer informações atualizadas, o Gemini é o melhor. Por quê? Porque ele é atualizado segundo a segundo pela Google. A Google tem essa plataforma e ela vem trabalhando há muito tempo. Ô, Elô, não sei se é comigo, mas eu não consigo adaptar, eu não gosto dessa resposta do Gemini. Então, é isso que eu falei, depende do que você vai fazer. Se você vai desenvolver alguma coisa de projeto, o ChatGPT é melhor, sim, até porque ele vai te ajudar a ter uma colaboração dentro do ChatGPT. Não que as outras não tenham, mas é que no ChatGPT, quando você cria GPTs, que aí é o pago, né? Então, aí você tem ele, você cria, você personaliza, aí você consegue ter respostas muito maiores. Por exemplo, eu criei um GPT já há bastante tempo, quase no começo desse ano, junto com um amigo meu, o Ozelo. Ele que começou, me deu as dicas, ele estava fazendo para a área dele, conversou, falou comigo, eu fui atrás também, fui atrás de pesquisar e criei o meu. E o meu se chama Mentes Brilhantes, o mesmo nome do dele, que eu copiei e colei o nome porque eu achei muito bonito. Né? E aí, o que é? Criei 5 personalidades diferentes lá dentro desse GPT. Então, lá tem um advogado, tem um analista, tem um cara de TI, tá? Para quando eu quero fazer propostas de projetos. Entendeu? Então, onde eu uso no projeto? Fazer propostas de projetos. Então, eu coloco todas as informações que eu preciso, eu tenho prompts prontos lá criados, e eu coloco e eles debatem. Gente, é interessante, você acompanha o debate, um fala isso, outro argumenta, outro coloca, papapá. É a inteligência artificial conversando com a inteligência artificial e eu podendo interagir com eles, ou esperando o resultado para recolocar a discussão, e isso gera
insights maravilhosos para eu poder criar as coisas que eu preciso. Resolve o meu problema sozinho? Não, não resolve. Mas é uma discussão muito proveitosa que eu não teria, entendeu? Que para ter, eu teria que ter muitos consultores, né, que não estão à minha disposição o tempo inteiro. Posso até tê-los, mas eles não estão à minha disposição o tempo inteiro. Né? E o custo é aquele que eu já estou pagando, né? Aquilo que a organização já está pagando, o que eu já estou pagando. Então, essa geração automática, prototipação, por exemplo, se você der todas as informações de forma correta, a IA é capaz de fazer um protótipo de um produto para você. Ah, em 3D? Não precisa chegar nisso. Mas se ela tiver a descrição, sabe, o Inception, né, do nosso amigo Caroli, se você criar entre você e a IA, e várias IAs como essas que eu citei, um Inception, você sai com um roadmap de produto. Você sai com um roadmap de produto. E isso é muito, muito adequado, né? Eu acho assim. É claro, por que eu falo adequado? Porque tem a questão ética, né? Que aí você vai ver, porque não é a IA que vai usar o produto, mas você vai servir para você validar, você já não sai do zero. É só lembrando o pessoal que sempre que eles forem fazer alguma coisa, eles precisam, querendo ou não, avaliar aquilo que está sendo escrito, né, gente? A Heloísa, por exemplo, ela usa para fazer relatórios e tudo mais, fazer propostas, mas se ela pega ali Ctrl+C, Ctrl+V, não, a probabilidade de dar algo ruim é grande, né, Lu? Então, exato, assim, como eu disse, eles são consultores. Ele é um consultor, ele é um apoio. Eu tenho uma dúvida, eu pergunto. Eu tenho, não é? Mas, e outra coisa é a segurança dos dados. O que é que eu vou colocar? Tudo é fake que eu estou colocando ali. Eu não estou colocando informação nenhuma de nenhum cliente, de nada, isso, né? Então, tudo eu coloco lá com outro nome, né? W Dumont pode chamar GP, né? Qualquer coisa, G Project, a gente coloca informações. Eu não posso, mesmo a gente usando a IA, sabe quando você tira, né, lá no ChatGPT, você pode tirar, não utilizar o web. Às vezes é preciso que ela utilize, mas às vezes não. Mas, mesmo assim, e outra coisa, não é que ela vai gerar para mim tudo, a proposta pronta que eu vou colocar, não. São insights, foi o que eu falei. Eu vou ter insights como se eu tivesse tendo uma discussão com outras pessoas, com outros profissionais. Então, nesse caso, agora, quando eu tenho um banco de dados, eu preciso gerar um dashboard, né, um painel, que faz muito bem, aí eu posso utilizar. Quando eu vou utilizar para gerar uma apresentação, eu posso utilizar, né, para gerar o template da apresentação. Aí ele gera, depois eu vou lá, corrijo, coloco as coisas. Então, sempre interagindo com a IA. Né? Se vai chegar o momento onde a autogeração vai ser tão boa que a gente não precisa interagir, eu acredito que talvez chegue, porque vai aprimorando. Mas não sei se vai ser 100% não, ainda tenho a minha desconfiança. Ainda acredito muito no humano. Que maravilha, Lu. Excelente. Ó, gente, eu tenho tantas perguntas aqui. Gente, os cachorros hoje aqui estão meio estranhos, tá? Não reparem barulho, não. Mas assim, eu tenho tanta pergunta para a Elo que eu fiz aqui, mas eu vou fazer mais aqui. Eu acho que vai ser a última responder a pergunta também do participante. Que é o seguinte, Elo, como que a gente pode superar a resistência, tá? A mudança que tem nas organizações, tá? E garantir a adesão das equipes na utilização da IA, para eles entenderem realmente que isso é importante. Porque tem pessoas ainda que são muito conservadoras ainda, que são pessoas que têm aquela ideia de trabalho da forma que era feito antes, então você está ganhando, para que eu vou mexer? Aquela ideia que eu acho que não é tão correta, mas como é que supera essa rejeição? Tem alguma forma? O que você acha? A fórmula, assim como eu falo, fórmula mágica não tem. Né? A gente tem que saber tratar. Realmente, né, a IA, ela, e toda nova tecnologia que a gente implementa, né, ela gera uma resistência por parte de todos os colaboradores, de todo mundo que está trabalhando, né, dentro do projeto, dos parceiros dos projetos, da gestão da empresa, né, a gente tem uma série de problemas, porque todo mundo se sente, primeiro, ameaçado.
inseguro, porque eu falei, são coisas novas, a gente tem que estar aberto para o aprendizado. A mudança do mindset é a primeira coisa. Só que ninguém vira mindset assim, virando uma chave, né? E você não muda o mindset de outros também. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter, e isso é um estudo também muito legal, que é outra coisa que eu tenho estudado bastante, que tem que desenvolver, porque isso é uma coisa que eu já estudo também há muitos anos, que são as equipes de alta performance, né? Então, o Google tem um estudo já de uns 8 anos atrás, que ele vem evoluindo bastante, que se chama Projeto Aristóteles, não sei se alguém já ouviu falar, aonde ele fez um levantamento de muitas equipes para saber por que equipes dão certo, equipes dão errado. E isso é a mesma aplicação aqui. A pessoa tem que ter o principal ponto, ele elenca lá, acho que são 7 ou 8 pontos, né? Mas o ponto principal e que chama mais atenção é que ele elenca lá a segurança psicológica. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é confiar. Isso é segurança psicológica, é confiar um nos outros. Quando a gente fala de liderança, a gente fala muito de liderança, não importa se é na época de IA ou não, o líder é aquele que tem a sua equipe confiando nele, e que ele também confia na sua equipe. E isso não é uma coisa que a IA trouxe, mas que fica muito evidente agora. Por quê? Porque as pessoas precisam se sentir seguras, porque vão errar. A gente tem que poder errar. É uma coisa que o ágil também fala muito, né? A gente tem que errar para aprender. Não é que a gente tem obrigação de errar, mas a gente tem que aprender com o erro. E a gente tem que estar livre para poder errar. Não é que a gente queira errar, mas a gente aprende assim. A criança aprende a falar falando errado, aprende a andar caindo, né? A gente tem todos esses exemplos aí que são dados. Então, ter uma equipe, né, de alta produtividade, ou ter esta segurança psicológica, principalmente em equipes que tenham diversidade de gênero, diversidade de idade, diversidade de credos, diversidade de cor, diversidade de formação, de culturas, né? Porque a gente hoje está falando, hoje todo mundo é global. Né? Hoje não tem mais isso, internacionalização da carreira, foi lá atrás que eu fiz. Hoje todo mundo está numa carreira internacionalizada. Né? A internet trouxe isso, né? A pandemia potencializou que isso acontecesse, e a IA, então, fecha, digamos assim, envolve todo esse ciclo, onde a gente está, em qualquer momento, em qualquer lugar, falando qualquer língua, porque você usa aí uma IA que traduz automaticamente, ninguém está nem sabendo que você não sabe falar, e você está escutando também, né? Qualquer língua. Então, isso hoje, só que a pessoa tem que estar aberta, e para estar aberta ao aprendizado, ela tem que ser, primeiro, incentivada, e segunda, se sentir seguro. Porque se ela não se sentir seguro, vai haver resistência, né? E isso não é fácil de fazer também, não. E aí é o lado humano, que é outra coisa que eu falo bastante, da inteligência artificial e da inteligência emocional. Como é que essas duas caminham juntas? Até porque eu falei para vocês lá no começo que é uma pressão grande, que a gente tem uma hora que parece que a cabeça vai explodir. Então, a gente tem que saber usar a inteligência emocional para que a gente se desenvolva com a inteligência artificial. Essa dupla aí também é muito importante. Maravilha. Ó, tem uma pergunta aqui do Marcos Alves. Ele colocou assim: Ei, Heloísa, boa noite. Como expert em IA e gestão de projetos, por onde você indica começar a utilizar IA na gestão de projetos? Existe alguma boa prática ou precisamos avaliar caso a caso? Estou muito perdido. Na verdade, a gente precisa avaliar caso a caso, essa é a melhor resposta, né? Resposta de consultor que eu sou, depende, né? Mas é claro que existe, que nem eu falei, se for para ser um desenvolvedor, então começa a ser com Python, começa a aprender uma técnica de desenvolvimento que utilize, né? Mas se for para você estar aprendendo mais só sobre IA, primeira coisa que eu acho, assim, que a gente tem que
o que hoje ajuda muito, é encontrar uma comunidade, porque hoje tem muitas comunidades, e as comunidades as pessoas vão se apoiando bastante. A Digital Edu é uma comunidade, né, Wagner, onde a gente tem desenvolvimentos, e que nem o Wagner falou, na outra semana falou sobre IA, hoje a gente está falando sobre IA. Então, eventos, meetups, né, webinars, para você ir se familiarizando e entendendo também o que as outras pessoas estão fazendo. Isso não vai ser suficiente, mas é uma forma de você começar a procurar qual vai ser o melhor caminho para você. As redes sociais, principalmente o LinkedIn, se você se conectar com profissionais que você admira, que você acha que já estão se desenvolvendo nessa carreira, e entender o que eles fizeram. Mas também não é fazer igual, não é copiar, colar, tentar ser igual ao outro, mas pegar aquilo que ele fez que pode ser de valor para você e te ajudar, tá? As comunidades, os fóruns, os grupos, claro que aí você vai evoluindo, vai crescendo lá dentro, vai sendo direcionado, e programas de mentorias. Então, tem programas de mentorias em universidades, em empresas. Hoje mesmo, das 17 às 18, eu fiz uma mentoria dentro da consultoria que eu atuo, né, porque eu faço isso, como eu falo, eu sou mentora por gratidão, né, Wagner? Eu sou, né, professora de paixão, consultora de profissão e mentora de gratidão. Mas, então, lá a gente tem para formação, né, para que os mais velhos ajudem a formar os mais novos. Então, mentorias, às vezes, dentro da sua própria empresa pode ter. Nas universidades, hoje também tem, e tem startups que trabalham com mentorias também. E tem profissionais de mentoria. Então, eu falei de uma mentoria que eu faço, mas eu também sou uma mentora profissional, uma coach executiva, né, para formação de executivos e mentores. Até vi uma minha passando por aí agora há pouco, aqui, que ela deu uma entradinha ali que eu vi. Não sei se ela ainda está, mas como a gente atrasou, né, eu vi que ela deu uma passada aqui. Então, tem algumas, até pessoas que eu fiz mentoria, que hoje são palestrantes conhecidas, têm livros publicados, etc. Então, não estou só indicando a mim, mas existem muitos mentores hoje nessa área. Então, procure um que tenha a prática, porque quem tem só o conhecimento teórico auxilia, claro, mas se tiver a prática também te ajuda mais. Maravilha, Lu. Chegamos ao final aqui, finalizando com 1 hora exata, gente. Nós atrasamos, mas também ficamos até um pouquinho depois, tá? Então o conteúdo não foi perdido. Eu tenho muita coisa a perguntar para a Elo aqui ainda sobre esse tema. Tenho certeza que nós vamos marcar uma outra data para 2025, porque o tema não morre por aqui. É muita coisa bacana. Vamos fazer algumas coisas com mão na massa. Vai ser bem interessante. E o seguinte, para quem está aqui agora com a gente, para quem está aqui na Digital Edu, lembrando o seguinte, para todo mundo que está aqui ao vivo, tá, gente? Quem está na Digital Edu assistindo, não pelas redes sociais, pode obter o certificado de participação, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou despedir com a Elo na tela, não vou dar tchau para ela e voltar não, porque a ideia aqui... você pode esperar um pouquinho, Elo? Posso, hoje então, posso. Só dar um recadinho, pessoal. Então, assim, ó, gente, vou colocar para vocês aí no chat agora o link para obter o certificado de participação. Como é que vai funcionar? Você vai clicar nesse link, tá? Se for o primeiro certificado que você está solicitando pela Digital Edu, você vai poder alterar o seu nome ali, tá? Você vai colocar o seu nome da forma que você quer no certificado. Nós pedimos isso porque quando as pessoas fazem cadastro, geralmente colocam o primeiro e último nome, primeiro e segundo, o primeiro nome e a primeira letra do segundo nome, cada um põe de um jeito. E no certificado é bacana você ter ele completo, para você ser identificado melhor. Né? A universidade, a escola, a empresa pode solicitar alguma coisa assim, tá? E eles são validáveis. Então tem um QR Code, tem um código, a empresa ela pode pegar ali, escanear o QR Code e botar o código para verificar a validade do certificado, tá bom? E você poder mudar o seu nome ali. A próxima vez que você for emitir um certificado na Digital Edu, esse nome já vai aparecer travado, não tem como alterar. Então, se você emitir uma vez errado, a única forma de arrumar é mandar uma mensagem para a gente no suporte técnico,
que nós vamos te ajudar e mudar para você ali, ok? Mas tome cuidado no preenchimento, tá bom? Então, deixa eu colocar no chat para vocês. Está indo agora. Cadê? Está aqui. Deixa eu só atualizar a tela aqui para poder me gerar um outro token. E ele vale para emissão agora, tá, gente? Não adianta amanhã vocês... eu tive ontem na live e não pude pegar o certificado. Não tem como emitir o certificado depois, porque o certificado ele é gerado via token. Vocês vão ver que tem um token único aí. Esse token, ele vale só até a live finalizar. Então, já clica nesse link e já emite o certificado. Não tem que preencher pesquisa nem nada. Clicou, alterou o nome, colocou o nome ali, enviou, já sai o certificado na hora para vocês. Ok? E é isso aí. Lembrando a todo mundo, lives diárias, amanhã teremos aqui dicas de carreira, tá? E semana que vem, gestão de projetos, Elô, nós vamos ter o grande Anderson Salles, com o tema o caminho da certificação, PMP, KPM, ACP. Então vai ser bem bacana, tá? Bem interessante. Ô, Elô, queria deixar aberto aqui para você fazer as considerações finais e despedir desse público maravilhoso nosso. Wagner, brigadão pelo convite. Vou aproveitar aqui para fazer o merchandising, tá bom? Convidar o pessoal para passar lá no meu canal do YouTube, Heloísa Magrin, e eu coloquei ontem um vídeo sobre o livro A Estratégia do Oceano Azul em Tempos de Inteligência Artificial, para fazer exatamente... Lá falo bastante também sobre inteligência artificial e o uso dessa da estratégia, então convido vocês a passarem lá, onde mensalmente eu coloco o comentário sobre um livro. Então, desse mês de novembro, né, que soltei no último dia, mas deu tempo, sobre a estratégia do Oceano Azul, em tempos de inteligência artificial, para fazer essa comparação, exatamente porque esse tema hoje está envolvido em tudo, e como é que o tema principal dele é como é que você se diferencia no mercado, né? Assim como fez o Cirque du Soleil, como é que você se diferencia no mercado aproveitando esse impacto da inteligência artificial, tá? Então é isso, agradeço todo mundo, brigadão, viu, Wagner? E que muito sucesso aí para a Digital Edu, conte sempre comigo. Obrigado, Lu. Obrigado para quem esteve aqui comigo e me sigam aí nas redes sociais, que eu estou sempre falando aí sobre projetos, agilidade, né, inteligência artificial e algumas outras tecnologias. Obrigada, maravilha. Coloquei, gente, para vocês no chat o link do YouTube da Elo, tá? Então vai lá, já está no chat, acabou aqui, clica ali, vai lá, já faça a sua inscrição no canal dela, tá? E o seguinte, o certificado que vocês forem emitir hoje, eu só vou pedir uma coisa, que vocês não enviem para a empresa nem para a faculdade hoje, sabe por quê? Porque o sistema aqui, como nós fizemos, tem pouco tempo que nós lançamos, nós ainda não fizemos a colocação do sistema, está em um fuso horário e a solicitação está em outro. Então, está com 3 horas para frente. Então, o seu certificado vai sair como se tivesse sido emitido no dia 3 de dezembro. Tá? Então, amanhã vocês enviam para que vocês forem enviar, ok? Que a data está ok. A realização dia 2 de dezembro. Mas a emissão tá para o dia 3, ok? Então, provavelmente amanhã já vai estar resolvido isso e não vai ter problema mais. Elô, gratidão, sucesso e nos encontraremos aí nos próximas ações, no ConaGile, ConaGP e por aí vai, grandes eventos aí pela frente. Combinado? Combinado. Maravilha, tchau, tchau. Elô.